Deus, que nos dá a oportunidade de mais um início de semana nós estamos na presença dele. Estamos vivos, com saúde, podendo adorar, podendo louvar. Passamos mais um mês, estamos no comecinho do mês de junho, e esse ano esse mês vai ser um mês de bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E o Senhor nos concedeu a oportunidade de nós participarmos da ceia mais um mês. E a palavra do Senhor Jesus, Ele nos adverte que a gente deve fazer isso até que Ele venha. Então hoje nós renovamos a nossa aliança, agradecemos a Deus, a Jesus pelo sacrifício de cruz, pelo plano perfeito, por ter nos salvado e nos dado a oportunidade de ir para o céu. Você só vai, eu só vou para o inferno se a gente quiser. Não é isso? A palavra do Senhor diz que aquele com que crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então a gente só vai para o inferno se a gente quiser, né? Só se nós quisermos. Mas como nós queremos alcançar os céus, como nós queremos morar com o Papai da Glória, nós estamos aqui nessa noite nos aperfeiçoando, limpando as nossas vestes, brilhando o nosso caminho para encontrar com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Nós estamos numa campanha, a campanha dos 12 cestos cheios, né? Nós combinamos, são 6 domingos, cada domingo você vai fazer 2 pedidos. Este é o segundo elo da campanha. Depois você vai receber a oração com a imposição de mãos do anjo da igreja, a unção, e o Senhor vai encher os seus cestos. A palavra dessa campanha diz que o Senhor fez sobejar pães e peixes para muitas, milhares de pessoas, e sovejou 12 cestos, está lá em Marcos 6, 41 ao 47, que diz: tomando ele 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que distribuíssem e repartissem também os 2 peixes a todos. O 43 lá no finalzinho já diz: e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. E em cima dessa palavra de fartura, de provisão, de sobejar, de ter para dar, que o Senhor vai nos abençoar nessa campanha. Amém, queridos? Já nós vamos orar pela campanha. Mas eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia antes de você assentar-se, antes de orarmos. Em 2 Reis, no verso 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Reis, no verso 4, capítulo 4. Nós vamos ler aí até o versículo 7. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Então veio um credor para levar-me e aos meus 2 filhos. Diga, meus 2 filhos. Amém. Como escravos. Eliseu lhe disse: que queres que eu te faça? Diga aí, que queres? Que eu te faça? Amém. Declara-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Diga, tua serva não tem nada em casa. Aí ela pensou um pouquinho e disse:
deita o azeite em todos aqueles vasos. Põe a parte que estiver cheia. Então ela se foi, fechou a porta sobre si e seus filhos, que lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher a seu filho: traze-me outro vaso. Porém ele respondeu: não há mais vaso algum. E o azeite parou. Então ela foi ao homem de Deus e o informou o acontecido. Diga, ela foi ao homem de Deus, e informou o acontecido. Amém. E ele a instruiu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Deus poderoso, tremendo, maravilhoso, fala aos nossos corações nessa noite. Que essa palavra, Senhor, venha a ser ministrada diretamente aonde há necessidade dos teus filhos. Que ela produza, Senhor, aquilo que o Senhor já preparou, já pensou, imaginou na vida de cada um dos teus filhos que aqui estão presentes e aqueles que nos assistem, Senhor, por essa transmissão, que sejam alcançados. A tua palavra não volta para ti vazia, então que ela venha produzir e que ela venha frutificar e trazer aquilo que o Senhor quer na vida de cada um. Amém. Queridos, podeis assentar. Eu pedi que vocês lessem, repetissem comigo as partes que eu quero mais trazer a sua atenção nessa noite. Porque nós estamos falando de 12 cestos cheios. Nós vimos lá em Marcos que para que o Senhor operasse aquele milagre foi necessário ter uma situação que necessitasse da intervenção divina. Houve a necessidade de alimentar uma multidão de pessoas. E eles estavam longe, não tinha lugar para comprar e nem dinheiro. E ali o Senhor operou. O Senhor opera, queridos, naquilo que é impossível. O que é para nós fazermos. Nós vimos lá que o Senhor mandou organizar as pessoas em grupos. Ele agradeceu a Deus, pediu que partisse e desse, ele foi partindo ali, dando a cada um, e depois pediu que recolhesse o que sobrou e que acomodasse em cestos. Essa era a parte humana. E a nossa parte, Deus não faz por nós, mas a parte dele, ele faz. Deus faz a parte dele. E muitas vezes, queridos, agora trazendo para essa leitura que nós fizemos, nós ficamos desesperados, aflitos, desesperançados quando há uma situação a ser resolvida. Mas veja que a mão de Deus, os projetos de Deus se manifestam aonde há um problema. Olha só essa senhora viúva, marido dela temente a Deus, filho de profeta, quer dizer, ele servia ali junto com o profeta, e ela se viu numa situação muito complicada. Ela estava viúva, o marido dela tinha morrido, queridos. Se coloque, se transporte para esse texto, se coloque na posição dessa mulher, que o marido tinha acabado de falecer, e como se não bastasse a morte do marido, ela estava cheia de dívidas. Ela estava cheia de dívidas. A palavra do Senhor, ele não fala a idade dos seus filhos, mas eu imagino que filhos pequenos, ainda sem condição de trabalho. Mas os credores vieram e queriam levá-la e levar os filhos para servir como escravos. Ela já não estava
ouvir essa palavra? Que às vezes nós estamos lá numa situação difícil, numa luta que só ela já passava, e parece que vem um rebote, você já está fraco, já não está conseguindo mais. E se você não tiver Deus no seu coração, você entrega os pontos e desiste. Mas, queridos, eu quero alertar você que todas as vezes que você clamar a Deus, todas as vezes que você precisar, independente se você já está sendo alvejado, se a situação já está difícil, clame a Ele. Ele vai te dar uma resposta. Ele vai te dar um escape. Ele vai trazer a solução para você. Quem aqui já passou uma situação muito difícil? Que dentro daquela situação se criou uma que parecia ser maior ainda. Quem já passou por isso? A hora que eu preparava essa palavra, eu lembrei da Cássia, né? Quando ali o Senhor permitiu que ela ficasse grávida das trigêmeas, e vocês sabem que ficou só uma ali, e a morte já era o suficiente para lidar com ela. Não precisava de mais nenhuma dificuldade. Mas mesmo ali, com aquela situação, aí teve que lidar com velório, lidar com preço de caixão, da onde que vai tirar o dinheiro. E o Senhor orientou ela a acionar o seguro da casa. E ela conseguiu ali, junto com o esposo, acho que quase era 8, era 16 mil. 11 mil reais. O enterro das duas menininhas. Da onde, irmãos, a gente tira 11 mil reais da cartória? Da onde? Né? A situação da morte já era o suficiente. Ter que lidar com essa questão burocrática no meio, saber de onde vai tirar e tudo mais. Mas, queridos, o que eu quero enfatizar para você nessa noite é que você não se perca em meio às dores. Nós vamos passar por situações de dificuldades, situações que vai exigir de nós uma postura, um posicionamento, mas sozinho nós não conseguimos. Mas em Deus nós fazemos proezas. É Ele que nos dirige na bonança, é Ele que nos dirige na hora da angústia, é Ele que dá o escape. A melhor solução está nas mãos dele. Não desista, não olhe para trás, não deixe de estar na presença de Deus, não deixe de estar na presença do Senhor. Você pode aplaudir Deus por isso? Glória a Deus. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que aquela mulher, ela poderia ter se entregado ao credor. Falar, eu não tenho dinheiro mesmo, eu não tenho condições, meu marido me deixou cheio de dívidas, vou ser serva deste homem para o resto da minha vida, eu e meus filhos. Ela não tinha outra alternativa, queridos, mas ela escolheu buscar orientação no servo do Senhor, no servo de Deus. Esse é o primeiro ponto. Busque a orientação de Deus para tudo. Para tudo, queridos. Mesmo que aos seus olhos você não enxergue saída, busque a orientação de Deus. Ele tem que estar para a sua vida. Ele tem que ser suficiente para você. Amém? Aí, queridos, ela teve que reconhecer o que ela tinha. O segundo ponto é natural. O ser humano, quando está numa dificuldade, parece que a gente fica cego, parece, você não vê nada, só pensa no problema. Você não consegue enxergar a solução, porque você pensa no problema. Aí se te faz uma pergunta, você fala assim, meu Deus, eu já estou com tanta coisa na cabeça, vai me fazer uma pergunta dessa? Eu não sei. E o servo do Senhor pergunta assim para ela, o que você quer que eu te faça? Vocês lembram aí que ele pergunta o que ela queria que fizesse? Ela contou uma situação de tristeza, de dor, de perigo, de desespero, e ele
queridos? O pastor não tinha pedido para mim pregar ainda, mas eu já tinha pensado que eu ouvi uma mensagem. E eu falei, eu vou levar essa mensagem para a igreja, mas eu preciso achar aonde está a minha cartinha. Essa palavra que eu ouvi falava sobre a gente pedir bem em oração. Orações temáticas. Colocar diante de Deus o tema certinho da maneira que você quer. Porque orar assim a Deus, Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de um esposo. Senhor, eu preciso de uma cura. Mas você tem que especificar o que é que você quer. A maneira que você quer. O profeta pergunta para ela, o que você quer que eu faça? Deu a ela a oportunidade, a chance de escolha. Ela poderia falar qualquer coisa. Ela contou ali o problema e ela poderia falar qualquer coisa. Aí, ouvindo essa ministração, eu lembrei, porque ele conta ali um testemunho de uma moça que já estava entrando, passando a fase madura e queria um esposo, mas ela nunca tinha especificado a Deus. E eu lembrei quando eu especifiquei o meu esposo a Deus. E eu fui lembrando, navegando ali naquela pregação. Eu lembro ao Senhor que eu pedi até o tamanho das mãos. Falei, Senhor, eu quero que ele tenha as mãos assim. Nada contra os baixinhos, mas eu sou alto e eu falava assim, Deus, eu quero que ele seja alto, maior do que eu. Que eu possa poder é difícil, né? Que eu possa recostar a minha cabeça no peito dele. E eu especifiquei a Deus, e Deus me deu da maneira que eu pedi. Então o Senhor nessa noite pergunta para você, o que você quer que eu te faça? Mas queridos, especifica, Senhor, eu quero um carro da marca tal, do modelo tal, o ano tal, da cor tal. Especifica. Deus sabe todas as coisas, mas Ele te deu a opção de escolher. Vocês lembram na ocasião que chegou diante de Jesus, aquele cego, e Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Ele podia falar que era ficar rico, não é? A visão para ele poderia não ser um empecilho. Ele podia falar que era uma esposa, mas ele falou, quero ver. Ela vai diante do profeta buscar a solução. Aí ele pergunta o que você quer que eu te faça? E logo em seguida ele pergunta para ela o que você tem em casa. Ela estava tão acomodada no problema, naquela situação, que ela se viu sem nada. Ela disse, eu não tenho nada. É por isso, o senhor não está vendo? Estou contando que eu vou ser escrava do meu Senhor, eu e meus filhos, porque eu não tenho nada. Mas de repente ela falou, não, eu tenho. Querido, ninguém é tão pobre que não tenha nada. Ninguém é tão miserável que não tenha nada. Alguma coisa ele tem. Deus precisa que você identifique as suas potencialidades. O que você tem? O que você tem para começar? O que você tem dentro da sua casa? O que você tem dentro de si? O que você sabe fazer? Senhor, eu tenho isso. Se eu colocar em tuas mãos, o Senhor me devolve diferente, transformado? E ele disse que sim, eu devolvo. Ela falou, eu tenho um pouquinho de azeite. Olha a solução que ele disse. Eu tenho um pouquinho de azeite. Aí eu tenho lá, pastor, uma farinha lá. Eu sei fazer cupcake. Aí eu sei tirar foto muito bem. Eu sei escrever muito bem. Eu sei limpar
bem. Alguma coisa você tem, queridos. Deus pode potencializar aquilo que você tem e transformar a sua vida, mas você tem que parar de olhar para o problema e enxergar a solução. Enxergue a solução. Deixa Deus transformar aquilo. Então ela levou até o profeta, ela enxergou o que ela tinha, buscou a orientação dele ali. Ela teve que reconhecer o que ela tinha. E depois ela seguiu fielmente o que lhe foi dito. Arrisca. Quem tem dificuldade de obedecer aqui? Tem gente que até vai até o profeta, até vai ao homem de Deus, até vai na igreja. Aí vem uma palavra para ela, faça isso. Ela entende, Deus está falando comigo, mas na hora de executar, ela fala assim: ah, não precisava ser tão assim. E se eu ir por aqui? Eu vou alcançar o mesmo resultado. Não vai morrer. Se Deus te deu uma direção, seja fiel à direção que Deus te deu. Se Ele falou, faça assim, não faça assado, faça assim. Ah, mas é só isso aqui, é só esse item. Não. Ele falou assim: vai lá, empresta as vasilhas, não poucas. Não poucas. Empresta vasilhas dos seus vizinhos, entra para dentro da tua casa, feche a porta. Queridos, o que nós aprendemos com isso? Tem coisa que é ali, ó, dentro da sua casa, os seus familiares ali dentro, ó. Não fala não. A pessoa pode atrapalhar a sua fé, atrapalhar a sua bênção. É vocês ali, ó. E administra a sua casa. Mostra Jesus para os seus filhos. Mostra Jesus para o seu marido, para a sua esposa. Aquelas crianças ali viveram um milagre dentro de casa. Elas fizeram parte do milagre. Elas auxiliaram no milagre. E elas viram o milagre acontecer. Uma experiência para o resto da vida delas. Quando elas estivessem nas suas próprias famílias, tivessem ali seus cônjuges, seus filhos, eles iam ter uma experiência muito forte com Deus. Saber que Deus ouve, que a mãe obedeceu e que ela fez exatamente aquilo que era para fazer, e Deus honrou. O que a gente tem levado para dentro da casa da gente? Aquilo que nós aprendemos de bom, aquilo que o Senhor nos manda fazer. A gente envolve ali os nossos filhos no momento da oração, no momento da leitura da palavra, no momento ali de orar a Deus, de falar com Deus, no momento de ouvir o hino, no momento de um testemunho, ou a gente está dando aquele testemunho errado para os nossos filhos. Tem gente que sai da casa de Deus, chega dentro de casa, murmura, fala mal de um, fala mal de outro, fala mal de um, fala mal de outro. Seus filhos estão vendo, estão aprendendo. Eles vão reproduzir o que estão vendo e aprendendo. Seu filho nunca te vê orar, nunca te vê ler uma Bíblia, o que ele está vendo você fazer? Falar palavrões? Falar mal dos outros? Dentro da igreja, tudo lindo e maravilhoso. E em casa? Até os pequeninos, queridos. Chama eles para orar com você em casa. Ensina uma oração para eles. Ensina eles a agradecer a Deus pelo alimento. Fala coisas boas. Não fala coisas ruins dentro de casa. Eles vão levar para a vida toda aquele ensinamento.
Então essa querida aqui, que foi alcançada pelo Senhor, seguiu certinho o que foi dito. E eles pegaram lá muitas vasilhas e ela ficava ali deitando o azeite. E os filhos iam trazendo e ela ia deitando o azeite, deitando o azeite, deitando o azeite, deitando o azeite. Até que ela fala assim: me traga mais vasilhas. Eles falam: não tem, mas acabou. E daí o azeite cessou. Deus não gosta de desperdício, viu, queridos? Ela não ia continuar derramando sem ter lugar para pôr e o azeite não ia de jeito nenhum. Assim como nós falamos lá na parábola dos 12 cestos cheios, o Senhor mandou recolher ali, acomodar os cestos. Não ficou pão para ninguém ficar pisando lá, estragando. O Senhor não gosta de desperdício. Pense lá na sua casa, o seu alimento, aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. O que você tem feito? Tem sido fiel no pouco? Como Deus vai colocar você no muito se você não é fiel no pouco? Se você não administra bem aquilo que Ele coloca em suas mãos? Se você joga fora? Aí sobrou um pouquinho de arroz aqui, joga fora. Aí sobrou feijão, não como feijão requentado, joga fora. Ai, não quero mais essa carne, eu comi no almoço, comi na janta. Ai, para amanhã já não dá mais, joga fora. Queridos, o Senhor não se agrada. Ele não se agrada. A palavra do Senhor diz que o azeite cessou. Acabaram-se as vasilhas, o azeite cessou. Se tivesse mais vasilha, tinha mais azeite. Mas não tinha mais vasilha. Então o azeite cessou. Aprenda isso, filhos. Aprenda isso, irmãos. Não deixe o sabão lá na pia, lá na vasilhinha, lá derretendo. Um vidro de detergente para lavar uma louça. Como que a gente administra o que Deus coloca em nossas mãos? Isso é importante. Para a gente ter fartura. Ser um mordomo. Tudo aquilo que Deus nos dá é dele. Os filhos são dele, o marido é dele, a esposa é dele, a casa é dele, o carro é dele. Tudo é dele. Nós temos sido bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Aí, queridos, a hora que cessou o azeite, ela voltou ao homem de Deus, contou tudo como que foi. E ele falou para ela fazer o quê? Então ela foi ao homem de Deus e informou o acontecido. Ele a instruiu: vai, vende o azeite, paga tuas dívidas, e tu e teus filhos vivem do resto. Essa mulher, que provavelmente era dependente do marido, que se viu numa situação ali de falecimento, de luto, teve que pegar a dor dela ali, deixar o cantinho um pouco, buscar a orientação do Senhor, seguir à risca aquilo que o Senhor falou, e teve que aprender a administrar aquilo que Deus colocou nas mãos dela, para que ela vivesse do resto. Queridos, às vezes a pessoa está numa situação difícil. Senhor, me ajuda, me abençoa, me dá condições, Senhor, de sair das dívidas, me dá, Senhor, condições de pagar, me dá, Senhor, condições de melhorar. E daí vai o Senhor, abençoa aquela pessoa. E o que a pessoa faz? Você já pensou assim, em vez de ela pagar as dívidas, ela falou: nossa, eu vendi, deu um montão de dinheiro, vou fazer festa, vou comprar um carrão. As dívidas depois a gente vê. Depois a gente vê como fica. Se ela desse uma
filho pródigo, gastasse tudo. Ó, cabeça, queridos. Temos que ter cabeça. Deus nos orienta. Mas a gente tem que seguir à risca a orientação de Deus. Nisso há bênção do Senhor. Nisso. Ele vai te dar a direção, sempre à risca. E ser inteligente. Não joga fora. Não desperdiça. Não sei se foi sexta, se foi terça que o pastor falou. É pizza todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Hã? Faz uma comidinha lá gostosa. É gostoso comer pizza? É gostoso. Mas uma pizza malemar, 50 todo dia. Hã? 3 vezes na semana. Eu não tenho nada com a sua vida, queridos. Eu não tenho nada com a sua vida. Mas eu estou dizendo que não é prudente. Soma lá. A gente deve se alegrar com a família, deve sair, deve viajar quando dá, deve ali sair um pouquinho, comer, né, com a família. Mas a gente tem que ser regrado. Nós temos uns dias tão complicados, não estamos? Guarda lá um pouquinho. A gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã Deus pertence. O Senhor cuida de nós, mas como eu disse no começo dessa pregação, Ele não faz a parte do homem, Ele faz a parte dele. Pode ser difícil quanto for, Ele faz a parte dele. Senhor Jesus podia falar assim, ó. Eu ia falar uma palavra de desejo aí, mas não vou falar. Mas Ele podia dar uma ordem assim: se ajuntem os pães. E os pães se ajudar sozinhos para de você? Não podia fazer uma mágica messiânica. Mas, queridos, essa é a parte dos discípulos ali. Era a parte deles. E é assim, fazendo a nossa parte, que nós nos tomamos conta, que nós percebemos o milagre de Deus. Que às vezes a gente nem percebe, mas quando a gente faz a nossa parte, a gente percebe. Olha o que Deus fez. Olha o que Ele fez. O profeta poderia lançar uma palavra lá. Vamos supor que ela estivesse lá uma caixa d'água e falasse assim: que se encha a caixa d'água de azeite. Pum. Mas não, ela teve que participar do milagre. Os filhos teve que participar do milagre. E assim ela percebeu, eles perceberam aquilo que Deus pode fazer. Ali o Senhor deu uma lição para eles. A quantidade de vasos era a quantidade de fé e de esforço, porque não deveria ser fácil ficar carregando vasos. Não sabemos a distância desses vizinhos. Ela teve essa lição. Também teve a lição de que Deus está ali justo e medida. Não deixa ali desperdiçar. Mas tem também um Deus de sobejo, deu para ela pagar as dívidas e viver do resto. Queridos, pensa aí, quantos anos você quer viver? Alguém já pensou? Eu perguntei para uma pessoa essa semana, quantos anos uma jovem, uma moça, uma jovem mulher, ela fez 20... Quantos anos ela fez? Acho que é 26 anos. Falei, você já pensou quantos anos você quer viver? Ela falou para mim, eu nunca pensei nisso. Se eu viver uns 35 anos, tá bom. Mas não atrás. Sem perspectiva de vida. Nossa, querido, às vezes Deus tem tantos projetos, tantas coisas para fazer através de nós, e a gente está dando uma de mole. Está dando uma de mole. O problema vai surgir, querido. Mas você tem um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Se deixe guiar por Ele. Deixa de ser mole. Não senta na mochila, não.
pode fazer através de nós? Ah, pastor, eu quero viver 80 anos. Se você tem 40, você tem toda essa vida que você já viveu para viver a vida. Toda essa vida. 40 anos. Eu tenho 45. Não falo só viver uns 85, 90, tá bom já. Quantas coisas aconteceram em 45 anos, meu Deus? Mais 45? Já está dando para sentar na mochila? Não, queridos. Deus tem muito para fazer através de nós. Deus tem muito para fazer através de nós. Não dá para sentar na mochila, não. E vem luta, se põe de pé. E vem batalha, se põe de pé. Faltou força, pede a Deus. E vamos. Vamos. Enfrenta. A parte de Deus Ele faz. A nossa nós temos que fazer. A nossa nós temos que fazer. Para de moleza. Para de moleza. Amém, queridos? Amém? Vamos orar a Deus. Caso você coloca aquele louvor que eu coloquei lá no de novo. 12 cestos cheios. Deus só vai te dar se você souber administrar o que Ele te deu. Você vai receber de Deus, mas você tem que saber administrar o que Ele te deu. O que Ele colocar nas suas mãos, não seja negligente. Não seja negligente. Deus tem muitas pessoas para abençoar através de você. Através de mim. Deus tem algo para fazer na sua vida que vai levar você a abençoar outras pessoas. Mas para isso você não pode ser negligente. Lembra aí o que você ia colocar hoje diante de Deus. Hoje é mais 2 pedidos, né? O pastor falou para nós fazermos pedidos fracionados. 2 por domingo. Hoje é o segundo elo. Então você tem 4 pedidos. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Diante de Ti, Senhor, nós estamos. Nós sabemos que o Senhor pode fazer. Que o Senhor faz, mas nós aprendemos, Senhor, que há regras até para o Senhor nos abençoar. Nos ajuda, Espírito Santo, a fazer igualzinho o Senhor tem nos direcionado, porque aí tem vitória, Senhor. Nos ajuda a fazer da maneira que o Senhor tem colocado, nos dá forças para fazer a nossa parte, Senhor. Nos instrui, Senhor, para que a gente vitórias na vida dos teus filhos, na área espiritual,
Graças